Casa da Praia foi e é uma instituição simultaneamente ligada à saúde mental e infantil, mas com uma intervenção eminentemente pedagógica. Foi durante muitos anos também a casa do Dr. João dos Santos, que passava por lá praticamente todos os dias. E foi lá que eu fiz estágio também, quando fiz a minha licenciatura. A Clara Castilho é psicóloga clínica, é sócia fundadora da associação que agora se chama Centro do Dr. João dos Santos, Casa da Praia. Faz parte da direção desta instituição. É avó de um bebê que lhe faz lembrar todos os dias o que aprendeu sobre a primeira infância e sobre as consequências nas crianças quando este início não corre bem. A Fernanda Ramos, que é professora de primeiro ciclo, professora do ensino especial, e que foi na sala dela, com o grupo dela, que eu fiz a primeira observação na Casa da Praia, numa sala minúscula, com uma data de meninos. Tem mais de 30 anos de Casa da Praia, portanto foi desde sempre professora por lá. Embora que professora ligada, portanto, professora de primeiro ciclo, portanto, professora mesmo, né? Trabalhou sempre nesta perspectiva que ambas vão agora elucidar, que é a pedagogia terapêutica. Portanto, em estreito trabalho com a saúde mental infantil e com as perspectivas sobre saúde mental infantil que eram as do Dr. João dos Santos, e também tem sido colaboradora do Instituto de Inovação Educacional. Foi colaboradora. Bem, o Instituto também já não é o que era, portanto, não há nada que não evolua, é mesmo assim. Portanto, eu não me vou demorar agora, vou dar-vos a palavra e agradecer a vossa presença aqui. Muito obrigado mais uma vez. Façam um favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer a esta escola e a quem organizou este evento a honra de nos ter convidado a estar aqui presentes. É uma grande responsabilidade. Estamos a representar uma instituição que foi muito querida para João dos Santos e que o livro sobre a Casa da Praia acabou de escrever um pouco antes de falecer. Portanto, era de facto uma casa muito especial para ele. Eu vou não tentar ser tão espontânea quanto gostaria, que é para não me perder. Pensar em educação com João dos Santos é um desafio tão atual quanto atuais são os ensinamentos que nos legou. O significado de educação, e pus-me a pensar um bocadinho nisto e fui ao dicionário do AICE, que a define como aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Sinónimo também de pedagogia, didática e ensino. Portanto, penso que se encaixa bastante bem aqui esta definição. Para João dos Santos, e estou a citar Maria Eugénia, que a seguir fará uma conferência, e se refere a João dos Santos, diz: a educação, é também dele, é a preparação para a vida compreendida, esta dentro de uma concepção elevada. A educação dá ao indivíduo uma personalidade, isto é, cria nele a noção do seu valor pessoal e do seu papel social. João dos Santos afirma que a educação não é uma matéria que se ensina, mas uma atitude que reflete a criança que fomos, ou o educador, peço desculpa, que reflete as vivências do educando que se foi, portanto a criança que fomos, com as do educador que pretendemos ser. João dos Santos fala de duas etapas da educação fundamentais: a familiar, alicerce das demais, caracterizada pela vertente relacional e afetiva, que visa o fortalecimento da individualidade da criança e o aperfeiçoamento das operações concretas, aquilo que o Dr. João dos Santos chamava a inteligência operacional. E o outro aspecto, portanto, era a familiar e a inteligência escolar,
centrada na pedagogia didática das aprendizagens e na aprendizagem para a inserção na vida social. Em ambas, e volto a relembrar, educação familiar e educação escolar, não deve ser esquecida que a função racional e mental do ser humano, assente no que lhe deu origem e lhe permite progressivo aperfeiçoamento e sentido, assenta na relação, na emoção, no afeto e no sonho. Para João dos Santos, saúde mental, educação e pedagogia são áreas interligadas que ao longo da sua prática defendeu e que na sua obra nos deixou bem expresso. É com esta visão inovadora que ao longo da sua carreira se interessa particularmente pela pedagogia e o valor do seu contributo na prevenção e resolução de problemas com que crianças, pais, professores se defrontam, sobretudo na idade em que a criança vai para a escola. Portanto, nesta transição entre a educação familiar e a educação escolar, há de facto por vezes um salto abrupto. E é aqui que João dos Santos chama muito a atenção e que nos leva muitas vezes a pensar em crianças que sofrem imenso, sendo inteligentes vão aprender e não, supostamente iriam aprender e não aprendem. Portanto, aos 6, 7 anos, a maioria das crianças são naturalmente curiosas, disponíveis para aprender, para descobrir o mundo que as rodeia, relacionar-se com os seus pares, conseguindo integrar-se com gosto na escola. É felizmente uma verdade para a maior parte das crianças. No entanto, todos sabemos que existem, como já disse, muitas outras para quem o aprender é um problema. E não nos estamos a referir a crianças com privações de ordem sensorial ou problemáticas graves do foro psiquiátrico. João dos Santos, por todas, se interessou, defendendo o direito à educação para todos, em condições favoráveis ao desenvolvimento de todas as capacidades. E eu vou repetir aqui esta frase. Educação para todos em condições favoráveis ao desenvolvimento de todas as capacidades potenciais existentes na criança. Já em meados do século passado, questionava o abuso do QI na quantificação da inteligência como fator de classificação diagnóstica das crianças que apresentavam dificuldades na iniciação à aprendizagem ou adaptação escolar. Não pondo em causa, como é óbvio, a importância da inteligência, fala-nos muito da qualidade de inteligência e a sua fixação ou atraso maturativo em algumas fases evolutivas da criança, podendo não se fixarem o suficiente para poderem ter depois um desenvolvimento mais harmónico e de acordo com o que lhe é exigido. Diz ele, podem assim crescer sem consolidarem suficientemente etapas evolutivas, o que posteriormente vem a constituir lacunas no seu desenvolvimento, que poderão conduzir muitas crianças a evoluir para quadros de pseudo-debilidade ou a enverdar por percursos de exclusão escolar e social, com todo o sofrimento pessoal e familiar e os custos inerentes à própria sociedade. João dos Santos dedica, pois, especial atenção e estudo a este tipo de crianças, que potencialmente inteligentes apresentam grandes dificuldades na iniciação às aprendizagens formais, associadas ou não a problemáticas de expressão comportamental. Na sua investigação, confirma que estas crianças não apresentam, na sua maioria, problemas de ordem instrumental, mas, sobretudo, problemas do foro emocional manifestos no bloqueio da sua capacidade de comunicar, imaginar, pensar, ou então no agir constante que lhes dificulta a adesão aos rituais da escola, a adesão àquilo que a escola exige dela. Explica-nos ainda, João dos Santos, que é como se houvesse uma ruptura entre aquela educação familiar e a educação escolar, entre os conhecimentos e vivências anteriores, espontâneos, ligados ao operacional, à comunicação direta, e os conhecimentos escolares assentes em sinais e signos que se descodificam em termos de uma linguagem verbal que
e que exige uma capacidade simbólica, portanto, para perceber a comunicação indireta. João dos Santos considera que é junto destas crianças que a pedagogia e o educador podem ter um papel determinante, proporcionar um clima organizacional e relacional securizante, promotor de um espaço de relação, comunicação mais direta entre a criança e o adulto, entre a criança e o professor ou o educador, através de um relacionamento afetuoso e acolhedor que permita a troca de experiências entre si. O adulto educador começará por aprender, isto são palavras do Dr. João dos Santos, o que a criança sabe, indo ao encontro do nível em que ela se encontra, na tentativa do obstáculo, o ponto de fratura, que está na origem da dificuldade. De forma resumida, procuramos contextualizar o conceito de pedagogia terapêutica, metodologia que João dos Santos preconiza para o apoio às crianças de que falei atrás e que desenvolve ao fundar a Casa da Praia em 1975. A sua definição, e é apenas um apontamento, porque há escritos completos sobre a pedagogia terapêutica desde 1976, e que as pessoas poderão aprofundar, como é óbvio, só aqui um pequeno apontamento. Por sua definição, é uma atuação prática para a resolução de obstáculos que se apresentam à criança, pais e professores. Averigua e aprecia o ponto de fratura do processo evolutivo da criança, tendo em conta a sua matriz cultural e familiar. Baseia-se na observação sistemática da criança e na avaliação de resultados. É fazendo que se vai questionando, é questionando que se vai fazendo. Não há uns que dizem como é que se faz e os outros a fazer. Utiliza os meios da pedagogia não propriamente para a avaliação de conhecimentos, mas como instrumentos ao dispor da criança, tendo em vista uma melhoria do seu funcionamento a nível afetivo e cognitivo. As produções não valem tanto pelo que mostram, mas pelo que expressam do funcionamento mental de cada criança. A pedagogia é, pois, um instrumento fundamental da terapia na Casa da Praia. É terapêutica porque tem em conta a fase de comunicação e relação em que a criança se encontra e a relação que ela estabelece com o educador, com o adulto que está com ela. A instituição é também ela terapêutica pela organização e pela implicação de todos os adultos nela existentes no trabalho com aquelas crianças. Assim, de uma forma muito sucinta, só alguns aspectos para ficarem em mente e talvez se alguém ficar com vontade de aprofundar um bocadinho mais. João dos Santos, no trabalho que nós desenvolvemos com estas crianças, dá um papel fundamental à relação comunicação, como troca de sentimentos, emoções e conhecimentos através de várias formas de linguagem, ao papel da fantasia e da imaginação, que já foi hoje aqui abordada da parte da manhã, e diz ele, a criança a quem se impede o exercício da fantasia e a quem se silencia a imaginação, age pelo mau comportamento, por sintomas reativos de bloqueio na evolução infantil. Destaca também os problemas afetivos. E lembramos uma citação dele que é muito conhecida, que é: a aprendizagem não pode ser exclusivamente racional, porque a razão tem geneticamente um ponto de partida emocional. Aos problemas socioculturais e familiares. Uma criança não existe sozinha. Ela tem uma história atrás de si e não podemos ignorá-la. Ao clima relacional e organizacional na aprendizagem. É dentro deste clima, deste espírito, que na Casa da Praia o trabalho se desenvolve, procurando proporcionar as condições favoráveis a que as crianças possam expressar sentimentos, vivências, conhecimentos, através de várias formas de linguagem. E neste sentido, mais do ponto de vista da ação direta, privilegiamos algumas estratégias. Elas têm origem no movimento da escola moderna, nos novos pedagogos, da escola nova, da escola ativa e depois na criação de cada um de nós também. Portanto, nós destacamos aqui as atividades de livre expressão, oral, gráfica, plástica, corporal, linkando sempre que possível ao registro escrito.
O registro escrito que se aprende na escola não faz sentido e não é acessível a quem não registre previamente, de outras formas, a sua experiência e que viveu num ambiente em que o diálogo não é possível por insuficiência sociocultural ou por perturbação mental e emocional dos elementos da família. Dá-se também muita importância à leitura de histórias e contos tradicionais. João dos Santos diz-nos: eles têm tudo o que é preciso para estimular o sonho e a fantasia e o saber da criança. Mais do que desenvolver a imaginação daquelas crianças, muitas vezes bloqueada, é preciso ajudar a construí-la. A imaginação de histórias, apoiada em diferentes formas de expressão, do ponto de vista terapêutico, João dos Santos realçava a importância de facilitar às crianças com bloqueios do imaginário o recurso à fantasia criativa através de histórias que, para além de permitirem a projeção dos seus medos, conflitos e fantasias, podiam facilitar aspectos imaginários do simbolismo, da criação artística ou da simbolização da linguagem escrita. De manhã também ouvimos aqui em crianças dos 32 aos 62, para quem também isto é verdade. Aos projetos de estudo, e penso que há aqui professores e futuros professores ou educadores, da iniciativa da própria criança, ou estimulados pelo educador. Não há um programa, nós não somos uma escola, os meninos estão na escola. O objetivo máximo é que aquelas crianças estejam bem na escola, disponíveis para aprender. Às conferências no sentido formal, com uma mesa, uma flor também, se for possível, em que as crianças podem mostrar aos outros, adultos e crianças, as conquistas, as descobertas que fizeram. Aos marcos de referência temporais, é óbvio. Nestas crianças, espaço e tempo são noções que aparecem muitas vezes muito confusas. Portanto, partimos de coisas muito simples. Os teus aniversários, as festas, marcos do tempo, as estações, o tempo da colónia, o tempo de fazer os passeios, as aventuras. Pronto. E o jornal de parede. O jornal de parede, que nós utilizamos como um instrumento onde a criança pode registar ou pedir a alguém que registre o que fez de bem, a notícia que tem para contar, o projeto que gostava de fazer ou que alguns gostavam de fazer, as coisas correram menos bem. Para além disso, é também um instrumento que nos permite, por vezes, moderar e mediar alguns conflitos. Porque enquanto se escreve um problema que existiu, um conflito, um que bateu, outro que não cumpriu, no jornal há um tempo de alguma elaboração para depois se resolver. Depois, esse jornal é lido numa Assembleia Geral, que é dirigida pelas crianças, com o suporte do adulto, como é evidente. Para terminar esta parte, uma citação mais arrumadinha, relembrando novamente João dos Santos, que nos diz que o pensamento vive da sua possibilidade de expressão pela palavra, pela grafia, pela atitude e pelo movimento. E quanto maior for o número de instrumentos expressivos ao serviço do homem, maiores possibilidades terá o seu pensamento de se desenvolver e de se exprimir. Vou passar um bocadinho agora a palavra à Clara, que vai falar um bocadinho do modelo de organização e funcionamento da Casa da Praia. Depois, a seguir, apresentaremos um caso, assim, mais ou menos resumido, e para terminar, um pequeno trabalho realizado muito recentemente com um grupo de crianças sobre o tema que aqui nos reúne hoje, o centenário do nascimento de João dos Santos. Obrigada. Então, onde é que se passa isto tudo? Passa-se numa casinha na Travessa da Praia, por isso é que nós somos Casa da Praia, porque queremos também ser casa, de alguma forma substituir algo que correu mal na vida daquelas crianças, e praia porque é a Travessa da Praia. Muitos meninos chegam lá e perguntam onde é que está a praia desta casa. Esta instituição tem duas fases.
uma enquanto foi um serviço do Estado, de 75 a 92, depois houve uma reestruturação dos serviços de saúde mental e foi extinta. E depois um grupo de discípulos de João dos Santos apanhou a situação e constituiu uma associação e continua a funcionar. Mas mantendo sempre a mesma filosofia de intervenção, a pedagogia terapêutica que a Fernanda já abordou. Qual é a faixa etária e a que meninos é que nos destinamos? Ao último ano de jardins de infância, às escolas de primeiro ciclo e aos meninos que saem do 4º ano para o 5º ano, nós continuamos a acompanhar porque sabemos que para os nossos meninos é muito difícil esta fase de transição em que passam de um professor para 9, em que têm matérias muito complicadas que nós sabemos à partida que eles não vão conseguir acompanhar. As suas dificuldades, portanto, estão na área da aprendizagem e na área do comportamento. Aprendizagem, leitura, escrita e cálculo. No comportamento, com duas vertentes, ou instabilidade, agressividade, com consequente dificuldade de atenção e concentração, e dificuldade em acatar e cumprir ordens, ou, numa outra vertente, a inibição, a retirada e o isolamento. Como é que lá chegam os nossos meninos? São as escolas que pedem, ou as instituições da zona. As escolas, porque já tentaram vários métodos para que aquela criança consiga começar a aprender. E depois desse pedido, há uma observação feita por um educador a um professor, que não sabe nada dessa criança, portanto, vai para a sala conversar com ela e saber o que é que ela sabe da escola e o que é que ela tem dentro de si, quais são os seus problemas. Simultaneamente é feita uma entrevista de acolhimento à família ou ao substituto. Depois, com estes dados, faz-se uma reunião com supervisão pedopsiquiatra em que a escola é convidada, a escola ou outras instituições que estejam implicadas, muitas vezes a Santa Casa da Misericórdia ou a Comissão de Proteção. E depois é nessa reunião que nós decidimos se podemos ajudar aquele menino ou aquela menina e se temos vaga no grupo que é indicado para ela ou não, ou então orientamos para outros serviços e depois damos o feedback à família e à escola daquilo que consideramos pertinente. Voltando a falar das características das crianças, portanto, eles têm bloqueio da capacidade de comunicar, imaginar e pensar, e logo de aprender. Têm um agir constante que não lhes permite enfrentar as exigências escolares. Como diagnósticos, temos perturbações da linha depressiva, imaturidades e níveis borderline ou limites. Que tipo de intervenções é que fazemos? Temos um grupo de crianças em que intervimos na criança e na família, que pode ser ou fica lá, que é o apoio pedagógico terapêutico em grupo, pode ser encaminhada, pode ser um apoio indireto, pode ser individual e também consultas terapêuticas quando necessário. Temos outro tipo de trabalho, que é só em famílias, na medida em que somos considerados pela Segurança Social como um centro de apoio familiar e aconselhamento parental. E saiu uma portaria que nos obriga, neste momento, a reformular o nosso tipo de trabalho. Portanto, aqui, só com a família, vamos ter que trabalhar com as famílias que as Comissões de Proteção nos enviarem, com as equipas de apoio ao Tribunal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia. Este trabalho pode ser feito individualmente, com a família, em sessões, ou pode ser feito em formação parental, de grupo. Eu acho que nem a Fernanda nem eu dissemos, os meninos não estão lá o tempo todo. Portanto, vão 2 manhãs ou 2 tardes, o resto do tempo estão na escola. E, portanto, almoçam connosco, consideramos o almoço um momento terapêutico e enquanto lá estão, no trabalho de grupo, têm várias atividades, desde ateliê, psicometricidade, grupo lúdico terapêutico com música ou outras atividades desse género. Temos uma equipa multidisciplinar,
com professores e educadores, um psicólogo, um técnico de serviço social, um psicometricista e um pedopsiquiatra a tempo parcial. E deixo aqui uma definição de João dos Santos do que é uma equipa. É um grupo de pessoas que, tendo profissões e habilitações técnicas diferentes, discute periodicamente o mesmo caso, de forma a aferir os pontos de vista, não técnicos, mas também afetivos, com que cada qual faz as apreciações acerca de uma observação, de acordo com as suas feições caracteriais e emocionais. As crianças da Casa da Praia, como a Fernanda já disse, apresentam lacunas na sua evolução por não terem estabelecido uma relação afetiva profunda com as pessoas do seu envolvimento familiar. E também todas elas têm potencial que lhes permite as aprendizagens da escola. Por baixo disso tudo está uma tristeza, uma autoimagem desvalorizada ou defensivamente enriquecida e têm também uma comunicação verbal muito pobre. Portanto, trabalhamos neste grupo com as crianças, com a família e também com a comunidade, na medida em que devolvemos todos os assuntos que podemos ajudar aquela família e queremos com elas ajudar a pensar, a sentir e a criar novas alternativas para os problemas. Outro dos aspectos que nos preocupa muito são os meninos que chegam com 10 anos e ainda não sabem ler nem escrever. E geralmente estes não têm grandes problemáticas de comportamento. Portanto, estavam quietinhos na sala e ninguém olhou. Portanto, vamos à procura de tentar intervir o mais cedo possível. E, portanto, temos feito projetos de prevenção nos 5 anos nos jardins de infância. Porque de facto, aos 5 anos já se consegue diagnosticar se a criança vai ter problemas ou não, se tem os requisitos essenciais para começar a aprendizagem da escrita, da leitura e do cálculo. Temos aqui uma citação de João dos Santos: a prevenção em saúde mental tem de fazer-se básica e prioritariamente nos primeiros meses após o nascimento, nos primeiros meses após o ingresso na escola primária e nos primeiros anos da escola secundária. Portanto, só não intervimos nestes primeiros meses após o nascimento. Em todos os casos, o que interessa fundamentalmente é o problema da relação da criança com o meio através das personagens educativas: a mãe, o pai, a educadora, o professor. Cada vez mais as necessidades das famílias modernas são diferentes e exigem um tipo de intervenção diferente. Essa intervenção, para nós, tem que ser centrada nas potencialidades que essa família tem. Daí temos realizado vários programas de formação parental em grupo, que partem da ideia de que a parentalidade e as competências parentais podem ser potencializadas em função da capacidade que as famílias desenvolvem para lidar e gerir as situações de conflito do cotidiano e nas relações estáveis e saudáveis que estabelecem entre os seus membros. Portanto, nós não tínhamos um programa formatado que íamos seguir, era o próprio grupo que tínhamos naquele momento que escolhia os temas que queria tratar. Ia dar sempre ao mesmo. Era as regras em casa, era os problemas de alimentação que não obedeciam, não queriam comer, era pôr o cinto no carro, andávamos muito à volta destas coisas problemáticas e, portanto, era nesse sentido que trabalhávamos com eles em grupo e os pais aceitam mais as sugestões dos outros pais do que do técnico que se põe numa posição: eu é que sei, você não sabe nada, só está a fazer porcaria. Portanto, não era esse o nosso papel. O nosso papel era estarmos no grupo e ajudarmos à reflexão. Na comunidade, nós estamos representados na Comissão de Proteção, estamos na Rede Social de Lisboa, na Comissão Social de Freguesia e no Fórum sobre os Direitos da Criança e do Jovem, que não sei se o Dr. Leandro amanhã irá abordar, que reúne várias instituições de Lisboa e arredores. Colaboramos com outros serviços, como já perceberam, na saúde, os centros de saúde e os departamentos de pedopsiquiatria, na justiça, as comissões de proteção e as equipas de acompanhamento aos tribunais e outros serviços como as juntas de freguesia e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Para além disso, fazemos formação, com seminários de formação contínua, com encontros técnico-científicos
e com a colaboração com universidades na medida em que recebemos estagiários de motricidade humana, de psicologia de 2 instituições e de serviço social, e também com a publicação de trabalhos. E agora vou passar ao caso de uma menina que chamámos Ana, que esperamos não nos enganarmos no nome e não lhe chamarmos o seu verdadeiro nome, como às vezes acontece. A Ana foi apoiada na Casa da Praia de setembro de 2003 a junho de 2006, em apoio pedagógico e terapêutico, tendo ainda também sido seguida em consultas de psicologia até junho de 2007. Nessa altura, quando foi observada, ela tinha 8 anos de idade, estava no final do seu 2º ano de escolarização e a observação foi realizada a pedido do Departamento de Pedopsiquiatria da Santa Casa da Misericórdia, que era, dado que a Ana estava numa instituição de acolhimento desde os 7 anos de idade, ela e mais 2 irmãos mais novos. Era a segunda de uma fartaria de 4. O pai encontrava-se detido e a mãe com processo a decorrer em tribunal relacionados com o tráfico de drogas. Não frequentava qualquer creche ou jardim de infância. Em vez disso, ela deambulava pelo bairro com os irmãos mais novos. O ingresso no primeiro ano de escolaridade, 0102, foi caracterizado por uma assiduidade muito irregular e com graves problemas de comportamento, traduzidos em agressões físicas e verbais, tanto com os pares como com os adultos, e era reconhecida no bairro como uma criança selvagem. Não fez praticamente qualquer aprendizagem e esta situação acabou por ser sinalizada à Comissão de Proteção da Zona, tendo havido uma decisão das crianças ingressarem, portanto, no lar e serem retiradas à família. Em 2002, 2003, ainda no 2º ano de escolarização dela, foi transferida para uma nova escola, mantendo a mesma professora ao longo de 3 anos. A sua adaptação não foi fácil. Continuavam os comportamentos desajustados ao contexto e a recusa perante as aprendizagens, pelo que foi seguida no Departamento de Pedopsiquiatria da Santa Casa da Misericórdia e que no final desse ano letivo pediu à Casa da Praia para olhar para ela e ver se podia ajudar. Na observação inicial, a Ana mostrou-se uma criança muito agitada. Levantava-se constantemente, mexia indiscriminadamente nos objetos como se tudo lhe fosse familiar. A presença do adulto era-lhe indiferente. Apenas sabia o seu nome completo. Questionada sobre a data do seu aniversário, respondeu: a diretora é que sabe. Não sabia, nem imaginava o motivo por que estava ali. Na escola, dizia que estava tudo bem. Sobre a família, não disse nem uma palavra. Ao ser-lhe pedido um desenho livre, que é este que vocês estão a ver, realizou-o de uma forma muito rápida e impulsiva. Não foi capaz de escrever ou imaginar um esboço de história. Porque é um método que nós costumamos fazer, portanto, pedimos um desenho livre e depois pedimos para nos contar a história daquele desenho. Ela não foi capaz. Esteve sempre numa atitude defensiva desconfiada face ao observador. Tentou-se perceber o que é que ela sabia e pediu-se que escrevesse qualquer coisa e a escrita espontânea dela foi este caratujo que está aqui e que queria dizer: eu sei escrever cão. Sobre as aquisições efetuadas do ponto de vista escolar, lembramos que já tinham passado 2 anos, apenas escrevia o nome próprio, identificava as vogais e algumas consoantes, usava tentativas de escrita como esta, contava e identificava números até 10. Ela não conseguia falar das vivências da sua vida ou fazer qualquer relato do seu cotidiano. Nos poucos momentos de discurso espontâneo, era difícil fazer entender-se, quer pelo nível de confusão do pensamento, quer pela dificuldade de expressão oral. Chegou mesmo a virar as costas ao observador. Da observação, ficou-nos uma imagem de uma criança triste, suspensa, congelada no tempo e no espaço, com enormes dificuldades no plano da relação-comunicação. Após discussão do caso, em reunião psicopedagógica, considerámos que tratar-se de uma criança de alto risco evolutivo, do ponto de vista pessoal e escolar, com severas dificuldades para poder aderir às aprendizagens formais. De acordo com o professor Emílio Salgueiro, que supervisionou esta discussão,
O seu estado apontava para uma criança que procurava funcionar num registro de autossuficiência e desembaraço próprios de uma criança sobrevivente que precocemente necessitou de arranjar estratégias e pontos positivos em tudo o que a rodeava, negando um sofrimento depressivo de abandono e desproteção e com inquietações profundas que colmatava com defesas maníacas. Da avaliação, concluiu-se ainda que a Casa da Praia poderia constituir um bom recurso organizador para esta criança, mobilizando a pouco e pouco o potencial e a energia psíquica que ela investia em recursos de sobrevivência, num investimento ligado aos aprendizes escolares e sociais. No entanto, previa-se que esta intervenção fosse longa e que exigisse um trabalho articulado com a escola e a instituição de acolhimento. Fernanda vai continuar. Bom, depois de observado e discutido e delineado o projeto de intervenção, a Ana foi integrada num grupo que nós chamamos um grupo em que a relação de comunicação é mais direta, digamos, de crianças, aparentemente não tem a ver com a idade cronológica, mas sim com o tipo de relação que estabelece. Portanto, ela ficou integrada num grupo liderado por uma educadora mesmo de formação de base. Mostrava-se uma criança no grupo muito silenciosa, desconfiada, não se relacionava com os outros e com uma agitação psicomotora constante. Recusava qualquer tarefa, repelia a proximidade ou a palavra do adulto, metia-se debaixo das mesas. Por vezes, em momentos de maior atenção, saía da sala e ficava à porta. Ouvi, por exemplo, uma história, que era uma coisa que é uma atividade que a maioria das crianças gosta. Para ela era qualquer coisa que a deixava desorganizada e muito inquieta. Tapava os ouvidos, recusando qualquer tipo de aproximação de uma palavra, de um olhar. Quando se tentava, numa relação mais individualizada, perceber, ela apenas respondia: não quero, não sei. Quase numa atitude um pouco de confronto com o educador. Em espaço de ginásio, portanto, que permite uma maior liberdade, com atividades que são planeadas pelas crianças e organizadas pelo colega que está a liderar o trabalho, ela não participava com as outras crianças. Dava chutes numa bola sem qualquer intenção, completamente desligada. No início da nossa intervenção, portanto, quando estamos a conhecer as crianças e elas a conhecer-nos, é normal, elas tentar conhecer-se, conhecer os outros, quem são, que idade é que têm, como é que são os olhos, como é que são os cabelos, digamos, qualquer coisa que tenha a ver com elas. O autorretrato desta menina aparece aqui representado naquilo que ela chama é a aranha. Esta é a Ana. Não vou fazer interpretações, que não sou psicóloga nem psicanalista, mas para qualquer pessoa de bom senso percebe que isto é muito inquietante. Na escola era descrita como uma criança que não falava, não olhava para ninguém, fugia da sala, ia para o recreio e passava o tempo a olhar para o portão da escola, à procura da casa a que ela estava habituada, que era a rua, imagino eu. Mostrava-se muito agressiva para com os pares e com os adultos. O trabalho de parceria com uma professora que a acompanhou, portanto já a conhecia do ano anterior e depois 2 anos connosco, foi fundamental para poder lidar com as problemáticas que esta criança apresentava, porque punha muito em causa o adulto. E a aprendizagem, neste caso, não era a prioridade. Primeiro tínhamos que ter a criança, a menina ali, para podermos depois, então, chegar lá aos aprenderes, porque ela não estava nem pouco mais ou menos disponível. Havia qualquer coisa nesta criança, apesar de ter uma expressão, eu diria, dura,
dura, rígida, nem de contente, nem de zangada, mas as emoções não apareciam muito. Havia nela qualquer coisa que nos despertava, apesar de tudo, uma empatia. Ela começou por ser uma criança não muito bonita, para não dizer a outra palavra, que me custa dizer, para passar depois, quando saiu, a uma pré-adolescente lindíssima, ou pelo menos aos nossos olhos. Toda a comunicação com esta criança passava por uma comunicação não verbal, e foi através das atividades de livre expressão, gráfica, plástica, sobretudo a plástica, que esta criança começou pouco e pouco a poder abrir-se. Foi preciso dar-lhe tempo e espaço para se movimentar, para observar, ser observada e confiar naqueles que a rodeavam. Esta é uma das pinturas, eu não estou aqui a ver, em que ela descreve por elementos, são os monstros, é a casa onde vivia o outro monstro, e tudo passa, é tudo monstro, frio, menina triste, tudo muito fragmentado. Apesar de tudo, à medida que esta criança ia verbalizando qualquer coisa, ia dizendo, havia em nós o esforço de ir registando aquilo que ela nos dizia, mesmo pouco, aquilo que ela descrevia ou simplesmente nomeava. E isso era guardado no seu canto, no seu espaço, e ela acatava isso sem grandes comentários, mas gostava. Os registros iam sendo guardados, e aqui este slide apresenta uma fase muito mais à frente. Foi só o título de exemplo, isto não é a fase, isto é no final, já ao fim de 3 anos de intervenção, mas é só para dar uma ideia. Um livrinho de histórias, onde desde as primeiras, nós chamamos um texto, o texto pode ter 5 palavras ou pode ter 6. Aqui ela já era uma menina que já escrevia espontaneamente e já com suporte, já trabalhava no computador. Também, aquilo que me já disse há bocado, os marcos de referência temporal significativos foram bastante estimulados nesta criança, como forma de referência na reconstrução da sua identidade, num esforço da reconstrução de uma história de vida, de uma narrativa possível de suportar. Gradualmente, esboçavam-se movimentos de aproximação ao adulto e sinais de interesse pelas temáticas abordadas no grupo. No entanto, continuava a ser uma criança. Perante qualquer contrariedade, se desorganizava completamente e punha o adulto à prova. O tempo foi decorrendo e, à medida que se sentia um pouco mais confiante, começaram a surgir histórias simples, imaginadas por ela, que progressivamente se foram tornando mais estruturadas, com alguma riqueza de imaginação e conteúdo simbólico. Estávamos mais ou menos 6 meses após a intervenção e a Ana usava escrever de forma espontânea pela primeira vez, para além dos rabiscos. Espontâneo no sentido de produção de um texto. Isto foi muito importante para ela, esta descoberta do uso da escrita, porque lhe permitiu simbolicamente exprimir problemáticas que a inquietavam e usar a escrita como forma de comunicação com os outros. Essa comunicação indireta, mas que para ela, por vezes, era mais fácil que a palavra. A escrita, quando ela a dominou, ela comunicava com as pessoas, deixando recados, não sei se já estou aí ou não, mas deixava recados às educadoras, no lar onde estava, mensagens na casa da praia, mais do que a própria palavra. Aqui, pronto. Estas histórias que foram a partir desta pintura, esta pintura vê-se bem, tem como... Peço desculpa, eu vou olhar para aqui. É como se tivesse 2 partes. E ela própria, quando escreve, até põe 1 e o 2, como se fossem 2 coisas diferentes. Parece, num lado, uma grande confusão, no outro, alguma harmonia. Ela, na primeira, escreve espontaneamente, que nós depois traduzimos. O sonho da menina. Era uma vez um sonho mau. Vai haver trovoada.
Dentro de casa, era muita trovoada e estava lá dentro a menina. Apanhou a trovoada dentro da cabeça. A 2, como ela numera, era uma vez um sonho mau. Vai haver trovoada dentro da casa, muita trovoada. E estava lá dentro uma menina. Apanhou a trovoada dentro da cabeça. Portanto, acolhido este seu trabalho e valorizado, depois tentámos reescrever, enfim, aquelas 2 histórias numa história só. E aqui entra o suporte do professor, do educador. Então, vamos lá a saber bem como é que eram estes sonhos. E ela transforma estas 2 partes fragmentadas, mas abordando a mesma temática, num texto escrito com o suporte do educador, é que dá o nome de Os 2 Sonhos. E aqui ela organiza-se muito mais. Era uma vez uma menina com 2 sonhos. O sonho mau era sobre uma menina pequenina, bebé, que estava cheia de medo dentro de uma casa que não era dela. A menina estava sozinha. Ela queria sair e não conseguia. Havia trovoada e a lua estava preta. A menina tinha muitos medos. Medo de drogados e de sonhos maus. Lembram-se que ela deambulava pela rua e andava a sobreviver. Um dia, a menina cresceu e foi ter com as amigas. Todas as amigas. A borboleta, a joaninha e a árvore. Deram-lhe muitos beijinhos e foram todas jogar à bola. O sol estava giro, a menina estava feliz. A menina sonhava sonhos bons. E assim termina. Esta aqui é aqui que a pedagogia terapêutica, é que eu ia dizer, é um exemplo do que pode ser a pedagogia terapêutica. Não estamos a emitir aqui interpretações, acolhemos o que a criança diz, tentamos valorizar e reconstruir, ajudar a poder reconstruir. Digamos, organizando melhor o que a criança quer dizer, organizando melhor as suas ideias e, por conseguinte, a sua capacidade de pensar. Em reavaliação psicopedagógica, que fazemos com regularidade, nos casos que estamos a acompanhar, confirmava-se, de facto, nesta criança uma evolução significativa, tanto do ponto de vista emocional como na atitude face às aprendizagens. Mais segura e confiante, a sua disponibilidade para aprender começava a surgir de uma forma natural. Era aqui que começaram, no lar, as pessoas sentiam a diferença, na escola também, e o seu entusiasmo por aprender a ler era muito grande. E é aqui, nesta fase, sobretudo, que ela começa a deixar os recados escritos à sua educadora eleita, não era uma qualquer, era a sua educadora de referência no lar onde residia. No final do ano, penso que já está, não sei se já está ali a autoimagem, mostrava-se uma criança mais tranquila, com reflexos na sua autoimagem, como se pode ver neste autorretrato, que a seu pedido pede para fazer à data do seu aniversário. E estamos em junho. Há aqui, de facto, uma diferença. Fez algumas aquisições, não foram brilhantes, mas fez aquisições face ao ponto de partida e ao estado em que ela estava, muito significativas, pelo que transitou ao 3º ano, de acordo com a escola e também com o nosso parecer. No 2º ano, tinha indicação para manter a Casa da Praia e continuou. Estava com 9 anos, foi integrada num grupo de nível um pouco mais avançado e isso por ela foi sentido como uma promoção. E a sua evolução continuava tranquilamente a verificar-se. Por vezes com algumas paragens, mas a Ana continuava. Gosta muito de ler, o sentido da escrita, usava muito a escrita espontânea, como se pode ver no slide a seguir, escrevia textos ao correr da pena, que depois eram reanalisados. Não sei se ver a história. Vê, não preciso estar a ler, pois não? Conseguem ver? Portanto, há aqui novamente uma temática que já de manhã aqui apareceu, que é da árvore, nos tais meninos dos 30 aos 60. Também aqui nesta menina a árvore estava sempre muito presente. Portanto, os conteúdos e as ideias, alguma criatividade começam a surgir. Isto é só um exemplo, depois ela vai evoluindo.
Portanto, o domínio da escrita permitiu-lhe ser eleita secretária da mesa da reunião da Assembleia Geral. Eu penso que há aqui alunos e professores com certeza que conhecem fazer uma reunião com as crianças e com os adultos é qualquer coisa que é importante em qualquer circunstância. O que é que vamos fazer, o que é que queremos fazer. E nós, na Casa da Praia, fazemos isso semanalmente. E com uma eleição dos corpos que estão a dirigir a mesa, com o suporte de um adulto, sempre, como já tinha dito há bocadinho. Ela conseguiu ser eleita para secretária, o que lhe deu, de facto, em termos de autoestima, uma grande satisfação. E está aqui um exemplo de uma ata que ela escreve das coisas mais importantes que ocorreram na reunião, e isto é a sua escrita espontânea. Não estava ainda passada pelo crivo de ninguém, nem revista, é absolutamente espontâneo. Bom, estávamos mais ou menos a 1 ano e meio da intervenção e as coisas parecia que estavam todas a correr bem, se calhar bem demais. A certa altura começaram a surgir novamente aqueles comportamentos de grande desorganização, com reflexos tanto em casa, no lar, como na escola. Portanto, um desinvestimento nas coisas do aprender, uma agitação muito grande, não naquele estado caótico em que nós a conhecemos, mas comportamentos que estavam a começar, digamos, a preocupar novamente o que é que se passaria com esta criança. Reavaliámos, refletimos, trocámos impressões com a escola, com quem estava a supervisionar um caso e pronto, o que é que se passava? Havia crianças que tinham sido adotadas na instituição. Ela e os seus 2 irmãos, quando foram acolhidos já há cerca de 2 anos, já havia no ar sempre aquela ideia de serem adotados, mas aquilo foi uma ideia que foi andando e nunca se concretizava. E nesta menina, que mais tarde ela vem própria a verbalizar que ela não queria ser adotada, preferia, portanto, viver na instituição, isto provocou nela uma grande quebra. Vê-se aqui neste desenho, penso que é um desenho, em que este sol corresponde a esta fase, digamos, de grande intranquilidade. Quando refletimos neste funcionamento desta criança nesta altura, e que estávamos inquietos, na discussão com o professor Emílio Salgueiro, ele considerava que, apesar de tudo, havia sinais claros de evolução nesta criança. Dizia-nos que de um padrão de criança sobrevivente, como foi dito inicialmente, ela passou a uma criança resistente, um sinal do seu reforço da organização psíquica considerável, passando a ser capaz de se ajustar, apesar de tudo, melhor à escola e à instituição de acolhimento. Estas atitudes e comportamentos seriam uma forma de expressar a sua tristeza, camuflada por alterações de comportamento, como já foi dito. E diz-nos também que isto é muito típico em crianças institucionalizadas. Com alguma tranquilidade, sem nos deixarmos inquietar e pelo que estava a acontecer, dando um tempo, a Ana voltou novamente à sua acalmia e continuou a fazer aprendizagens bastante importantes, sobretudo no domínio da leitura e na escrita. Acabou por transitar para o 4º ano, mas quando transitou havia uma grande lacuna, apesar de tudo, do ponto de vista dos aprenderes, que era na matemática. Não eram dificuldades na matemática, era uma recusa, tal como ela recusava relacionar-se e comunicar com os outros, os números, era qualquer coisa de fóbico, ela odiava tudo o que fosse número, recusava mesmo. Portanto, como achámos que ela beneficiaria, não beneficiaria de ficar retida, deveria ir para o 4º ano, ela ia fazer 10 anos, mas beneficiar de medidas previstas no então 319 para poder ter algumas adaptações curriculares, como era óbvio, sobretudo na área da matemática que nos preocupava. Pronto. E estamos no 3º ano de intervenção. Ela, na Casa da Praia, avança para o grupo mais evoluído e reduz-se, portanto, os apoios na Casa da Praia nesta altura, neste último ano, eram só uma vez por semana. Ela ia uma manhã por semana, com acompanhamento psicoterapêutico, que eu me esqueci de dizer, que ela iniciou
quando teve este momento de grande perturbação, naquela quebra ao fim do ano e meio, que foi a Clara que a acompanhou na altura. E depois fará uma referência a esse aspecto. Neste 4º ano, ela muda para um grupo mais evoluído, na Casa da Praia, e na escola também muda de professora. Ela suporta estas mudanças. Está no novo grupo, não há grandes queixas, na escola, está bem. Na Casa da Praia, digamos que era um grupo já que usava o ler e o escrever. Podíamos dizer que estávamos ali numa transição entre o aprender a ler ao ler para aprender. Embora uns lessem muito bem, outros não lessem quase nada, uns soubessem muitas coisas, mas realizassem muito pouco. A integração neste grupo, eu aqui posso falar na primeira pessoa, estou mais à vontade. A integração neste grupo, ela foi para o grupo e aquela organização que ela tinha verifica-se aqui nesta forma de escrever e naquele desenho. Não estava lá muito satisfeita. Ela não hostilizava, não brigava com os outros, muito observadora de tudo aquilo que se passava, falava pouco, percebia a dinâmica, o que é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer, percebia o que é que tinha que fazer e tentava realizar. Predominava muito a comunicação indireta, porque quando eu me aproximava, os resultados não eram lá muito positivos, ela sentia muito incómodo. Eu lembro que na altura do primeiro período, estas palavras são minhas, parecia não se deixar conhecer, nem querer conhecer o outro, pois esse outro era eu. Apesar disso, esta miúda tinha uma vontade de fazer e fazer e fazer. E pegava nos cadernos e enchia. Está aqui um exemplo em que ela escrevia umas coisas de um lado, fazia depois um boneco do outro, era encher. O que ela queria era fazer. Refletimos mais uma vez num ponto de paragem sobre este funcionamento e é aqui que o professor Emílio Salgueiro nos diz que esta criança, quando questionamos esta coisa de querer fazer, e que ela enchia, fazia um caderno quase em 3 ou 4 sessões. Emílio Salgueiro diz-nos que dava inconscientemente mais valor ao impacto de superfície do que à profundidade dos conteúdos, como é óbvio aqui. Facto característico, sim, agora aqui, de crianças institucionalizadas com núcleos depressivos, apelativos na estrutura de personalidade. Se por um lado ela queria muito mostrar que fazia, por outro ela não investia o suficiente naquilo que fazia. Bom, entretanto o tempo foi passando e fomos-nos readaptando, eu própria e ela. Eu conhecia e ela conhecia-me bem, mas ali era como se tivéssemos outro tipo de relação. Bem, a pouco e pouco ela começou-se a aproximar e a aproximação começou por ser também por mensagens que ficavam no caderno. Lembro-me que numa das sessões, num dos dias, ela tinha esta flor enorme, desenhada, só uma flor, enchia a folha toda. E deixou. Eu, no final do dia, fui lá escrever uma mensagem, eu aqui nem consigo ler. Eu disse, Ana, a flor está tão bonita, pode escrever uma história sobre ela. Fernanda, mandei esta mensagem e qual não é o meu espanto, que ela, sem dizer que ia fazer ou que não ia fazer, na sessão seguinte, 8 dias depois, começou a escrever dentro das pétalas da flor. Era uma vez uma flor que tinha olhos, nariz, boca e orelhas. A flor vivia num jardim muito giro, com mais flores que eram irmãs mais velhas. A flor, que era a mais velha e já lá estava há muito tempo, um dia morreu. As irmãs da flor ficaram tristes. Mas afinal ela não tinha morrido, tinha caído e desmaiado. Ficou doente e as irmãs trataram dela. E assim ficou normal e viveram felizes para sempre. Nesta fase, ela já fazia um movimento e até se aproximava fisicamente para falar de algumas coisas e por algumas questões, já questionar e entusiasmar-se, e a pouco e pouco começaram a surgir os números, mas brincávamos com os números de uma forma irónica. Era, pronto, lá vem um número para nos fazer mal, ele vai nos atacar,
E eu penso que aqui no cimo desta folha ela me deixa, andava na escola a dar as contas dos milhares e do vai um, aí não se vê, mas ela escreveu-me lá no caderno: eu quero contas, mas não quero que o vai um. É assim. Pronto, ela gostava imenso, nesta altura, o gostava imenso era de mostrar na reunião geral a todos os colegas aquilo que conseguia fazer. Digamos, num desejo genuíno de ser apreciada. Lembro-me de um projeto que se desenvolveu neste grupo. Tinha uma criança que, enquanto a Bruna, a Ana, não falava praticamente nada da sua vida para trás, das suas coisas, das suas vivências, era muito reservada, tinha uma outra criança que passava a vida a contar as desgraças todas que lhe tinham acontecido, e eram de facto desgraças muito complexas. Aquilo provocou uma grande agitação no grupo e pronto, acabámos por ir fazer um trabalho que se chamava As Nossas Memórias. E aqui a Bruna entusiasma-se brutalmente e fala de quando ela é bebê, na creche, na escola, na família. E esta criança que estava tão inibida inicialmente, de facto, usa até desenhar a própria casa que ela tinha de memória. Estão ali as crianças deitadinhas todas assim, umas a seguir às outras. E eu não sei se é nessa história, não consigo ler aqui, deixa-me ver. Portanto, tinha sido muito difícil, as ideias quando era bebê, tinha sido tudo muito difícil, e recordo-me que ela acaba por escrever espontaneamente, este é o texto espontâneo dela, que depois tiveram que pedir ajuda ao tribunal. Aqui o tribunal, nesta criança o tribunal apareceu como um suporte, um amparo. Geralmente associa-se o tribunal ao castigo, nesta criança não, o tribunal surgiu como qualquer coisa que a salvou. Nesta criança, vou dar aqui um saltinho para avançar, o papel da escrita, e estou a citar João dos Santos, que acho que me faz todo o sentido, instrumento intermediário da comunicação, leva-nos a relembrar o que disse. Dizer palavras sem que sejam suporte de conhecimento, de um sentir, de um conhecer das coisas, não permite só por si passar à outra etapa do desenvolvimento humano, que é a linguagem escrita. Pensando na sua autoimagem, da aranha e do seu autorretrato, está aqui 2006, mas eu não sei se... está certo. Há de facto, não é um autorretrato brilhante, mas há uma diferença bastante significativa. Poderíamos ousar afirmar que a Casa da Praia terá proporcionado a esta criança um espaço de reflexão, reconstrução e encontro, colmatando falhas nos aprenderes de vida, ou aprenderes fundadores, aquilo que nós falámos na educação familiar, quando iniciámos a nossa comunicação. Sobretudo nas dimensões de suporte, de contenção, de estimulação, que esta criança provavelmente passaram ao lado. Em síntese, após 3 anos de apoio, a Ana conseguiu adquirir um conjunto de competências em termos pessoais, sociais e escolares para poder prosseguir, apesar de com algumas lacunas, para o segundo ciclo, salvaguardando uma continuidade de apoio no seu percurso escolar. Portanto, na escola para onde foi, não foi para uma escola qualquer. A Santa Casa da Misericórdia, nesse aspecto, teve o cuidado de ir por uma escolinha pequena, era uma escola privada, semi-privada, qualquer coisa do género que havia por ali próximo, que tinha turmas pequenas, em que a Bruna não ficava no meio de uma grande multidão de crianças. Manteve o apoio psicoterapêutico mais um ano, na Casa da Praia, com a Clara. Penso que a Clara poderá agora fazer o seu comentário. Bom, vimos como a Ana conseguiu partilhar a sua dor e construir defesas contra ela. Vimos como pudemos ser para ela uma espécie de figuras de vinculação alternativas, que é uma concepção de AUAS, perspectivando a evolução desta criança numa dimensão probabilística e não determinística. Ao conversar com a Ana sobre os seus projetos de futuro, sobre as suas opiniões sobre os colegas de curso, sobre as suas paixonetas, lembro a menina triste
que me desafiava para arranjar força. A menina prisioneira na sua incompreensão do mundo. Lembro todas as vezes em que lhe peguei nas mãos, me pus ao nível dos seus olhos para que ela me olhasse a mim e assim se conseguisse predispor a ouvir as palavras com que eu tentava traduzir os seus comportamentos e sentimentos e a incentivava a transpor as cercas em que ela estava fechada. Porque, como diz Cyrulnik, todas as tristezas são suportáveis se fizermos delas uma história. Aos 15 anos, a Ana continuava no mesmo lar, assim como o irmão, a seguir a ela, e o mais novo tinha sido adotado. Esta adoção foi vivida tranquilamente, até porque a família, por onde ele foi, permitiu o contacto entre os irmãos. E ela ia, por exemplo, passar o Natal com o irmão à casa dessa família. Estava ela no 7º ano a frequentar um curso de ação educativa no CEF, com bons resultados. Era uma jovem que visitava a Casa da Praia com regularidade. Numa das visitas, em conversa informal com um dos técnicos que a apoiara, recordava colegas e vários episódios vividos na Casa da Praia, para além dos seus projetos de vida. Foi-lhe sugerido se gostaria de deixar uma mensagem escrita sobre o que foi para ela a Casa da Praia, a que aderiu prontamente, tendo-o feito ao correr da pena. É um testemunho que nos dispensa comentários. Está projetado, não está lá o nome da criança, não. Ela escreve tranquilamente, eu até tenho aqui umas notas, ela senta-se, escreve, sem nenhum comentário, sempre em silêncio. E diz: eu quando cheguei cá, no meu primeiro dia não conhecia ninguém. Depois, mais tarde, vi a conhecer pessoas novas e a desenvolver as minhas capacidades de aprendizagem. Havia por salas uma educadora que explicava como se fosse matéria a dar. Eu fui subindo e subindo de educadora, até que cheguei à última e acabei por fazer 5 cadernos. A quantidade ainda cá está. Eu não gostava nada de matemática e nem gostava de trabalhar. Já hoje a vida muda e nós temos que mudar, senão ninguém muda por nós. Eu esforcei-me imenso e nestes dias gosto muito de trabalhar e também já me dou melhor com a matemática. Quando era pequena, embirrava muito. Hoje tenho 14 anos, ela já estava quase a fazer 15. E estou a tirar um curso de ação educativa e estou a gostar muito. Já tenho capacidades. Daqui agora a um ano vou tirar outro estágio com meninos deficientes. De seguida, quando acabar o 9º ano, vou fazer mais cursos até ao 11º e 12º ano. E depois espero conseguir entrar na faculdade. Grandes sonhos. Hoje em dia tenho o apoio dos meus amigos todos para conseguir. Eu gostei muito de andar na Casa da Praia. Foi uma ótima experiência. Pronto. Deixou-nos tranquilos com esta mensagem. Não resistimos e não resisto em particular porque há uma citação de João dos Santos, penso que já está ali, que eu acho que nesta criança e muitas outras crianças que nós conhecemos ajuda-nos muito a entender a dificuldade das crianças e a dificuldade dos pais que as acolhem. E os pais naturais e, muito em particular, estou a falar de alguma experiência minha, pessoal, dos pais que adotam crianças. Uma criança que fez vagabundagem, mercado negro ou prostituição não pode ir para a escola, sacola a tiracolo com laço na cabeça ou uma gravata ao pescoço e sentar-se numa carteira muito bem comportada. Não pode mesmo estar quieta numa oficina a aprender a ciência do traço. Tem que ser ajudada a reprimir-se através de jogos e de atividades cooperativas e livres. Uma criança que não sabe perceber elementarmente o mundo à sua volta não pode aprender. Muito obrigada.
Pronto, estamos mais ou menos dentro da hora. Queríamos só passar aqui, enfim, dentro da dinâmica do nosso trabalho, e porque se trata do centenário do nascimento do João dos Santos, não podiam, as crianças não podiam ficar indiferentes, como é óbvio, aquelas que estão ali na Casa da Praia, e é um trabalhinho muito elementar, mas que penso que é significativo. A Clara vai apresentá-lo. Portanto, as crianças deram-se conta do que nós estávamos a organizar, inclusivamente houve um dia que fechámos porque fizemos um encontro na Gulbenkian e, portanto, lançámos o desafio. Eles viram um livro que a Paula Duarte, Tamara Duarte, na altura, e a Manuela Cruz tinham feito com muitas fotografias deles, foram folheando, foram fazendo perguntas, viram outras fotografias e depois foram trabalhar, foram ver o que é que lhes interessava mais e depois entrevistaram pessoas que o tinham conhecido e fizeram perguntas como, por exemplo, qual era a cor preferida. Nenhum de nós sabia responder, o que é que ele gostava mais de comer, se ele gostava muito de crianças, etc. Este menino, que tem 10 anos, quando fez este desenho, ao pegar assim no desenho, comentou: olha, tem uma cara em forma de coração. Portanto, nós achamos muito interessante. Um outro grupo de crianças, este grupo que vou mostrar são crianças mais novas, no fim do álbum, quando se compilou o trabalho todo, o título que eles deram foi este: A História de um Homem Bom. Então, interessaram-se muito como é que ele nasceu, onde é que ele nasceu, e foram buscar recortar, tirámos fotocópias do livro e foram recortar as cabeças do pai, da mãe e dele próprio. Depois ficaram impressionados por esta faceta da vida de João dos Santos, que foi a importância que ele deu ao contato com a natureza e a exploração de tudo o que pudesse ser do corpo, portanto, a natação, o yoga, etc. E a reunião familiar, portanto, temos aqui à direita a família toda reunida. Depois desenharam a fotocópia da escola, e puseram aqui em cima ele a dizer ao pai que está com dificuldades e o pai a dizer: tu vais aprender. E depois aqui na escola, eu ampliei para perceber melhor, está ele ali e a professora que o chama preguiçoso e que o põe de castigo. Depois outra criança realçou, portanto, o curso de Educação Física de João dos Santos e o trabalho que ele fez com as crianças em várias instituições. Depois o casamento, e está tudo escrito espontaneamente por eles, como podem ver. E depois o Hospital Júlio de Matos. E depois chegamos à época em que João dos Santos é impedido de trabalhar e vai para Paris. Temos ele aqui à porta do hospital, que é uma fotografia que consta no livro, e eu vou ampliar o que ele diz aqui. Este é o prédio do Salazar. E o Salazar, que tem um bigode a Hitler, diz: vais despedir o João dos Santos a alguém. E depois aqui embaixo, estás despedido. E temos aqui alguém com armas. E depois aqui, ele que diz liberdade. E, portanto, não sei, eles não têm a concepção de PID. Se disseres mal, vais preso. E depois Paris. Portanto, a ida para Paris também permitiu que eles fossem ver onde é que ficava Paris, fossem estudar a França, que havia um monumento muito importante, a Torre Eiffel, e que tinha havido uma guerra, não é? Na altura em que ele foi para lá. Depois o voltar. Temos aqui a cabeça de João dos Santos numa figura e ao lado a professora Barona Fernandes, que de facto foi um grande amigo nesta fase e que o acolheu antes de ele ir e também depois. Nós também falámos com eles o papel importante que João dos Santos teve em palestras, em escritos nos jornais e eles escolheram este, o papel da mãe na família, para pôr aqui. Depois chegamos ao 25 de Abril e temos aqui o Dr. João dos Santos com um cravo na mão, a dizer viva a liberdade, porque de facto sabemos que ele nesse dia, penso que foi para o hospital que ele foi, Paula, não se estou errada, corrija-me,
com cravos distribuir aos colegas todos. Pronto. Eu tentei encontrar a mesma citação, mas na pressa não consegui. E depois chegamos à Casa da Praia, que é uma escola que ajudava as crianças e as suas famílias. Entretanto, o novo casamento que ele teve, porque tinha ficado viúvo, e os vários técnicos, agora vejam bem como é que estão escritos: educadores, professores de ginástica, médicos, cozinheira, psicólogos, isto aqui é psicólogos, todos vamos ajudar as crianças e as mães e os pais. E aqui estão algumas das pessoas que eles conheciam com as iniciais das pessoas de agora que eles conhecem. Não conhecem todas. E depois aqui é, portanto, quando ele morre, em que está ele a acabar de fazer o livro. Está a Dona Adília, que é a nossa cozinheira, mas que anteriormente tinha trabalhado em casa do Dr. João dos Santos, com um bolinho, porque é a Dona Adília que faz sempre os bolos dos aniversários deles, portanto eles acham que na altura atrás a Dona Adília também fazia muitos bolinhos para o Dr. João dos Santos. E aqui penso que sou eu a escrever à máquina o livro que ele me ditava, portanto, no dia em que faleceu. Depois, porque foi também neste ano de centenário, os CTTs fizeram um selo comemorativo, eles deixaram recados dentro de um envelope do que é que gostariam de perguntar ao Dr. João dos Santos. E que está aqui escrito desta maneira, e um deles diz: eu tenho dificuldades na escola, os meus pais ajudam-me, mas não resulta. É uma criança de 9 anos que anda no 2º ano. Este aqui, eu gostava de aprender a leitura, eu gostava de aprender a escrita, mas eu só penso na vida e na mana. É por isso que eu não aprendo. Uma menina com 8 anos, que está no 2º ano, mas já vai no 3º ano de escolaridade. Este aqui é um menino, eu tenho dificuldades a pintar e a ficar com o rabo sentado. Mas com o meu pai não tenho dificuldades a sentar. Por que será? Tem 7 anos, este é mais novinho e está no 2º ano. E este, eu não gosto de aprender nem nadar na escola. 7 anos, 2º ano. E pronto, está tudo. Muito obrigada. Queria agradecer, obviamente, e espero que ao ouvirem portanto, a exposição, quer de parte da Clara, quer de parte da Fernanda, se tenha tornado mais óbvio de como é que as crianças são acolhidas na Casa da Praia e de como é que progressivamente todas estas aprendizagens, primeiro humanas, de acolhimento e de atendimento à criança, se tornam progressivamente aprendizagens de conhecimento, não é? Esta última parte é assim uma espécie de sobremesa, porque estes meninos, obviamente, não é? Nunca viram o Dr. João dos Santos e, no entanto, estão a fazer uma lição de história, para todos os efeitos. Estão a falar de coisas que... Não se ouve lá atrás. Não? E agora já se ouve? Sim. Estão a falar de outros tempos, do princípio do século, quando o Dr. João dos Santos nasceu, provavelmente quando tiraram aquelas fotografias em que perceberam que o pai era alfaiate, perceberam que profissões... Não sei se há uma fotografia dele sentado no fotógrafo, como na altura se fazia, com cachinhos. Sim. Bem, foi delicioso para eles. As fotografias de pose, não é? As fotografias de pose. Eu penso que quando falamos da pedagogia terapêutica haverá
professores e educadores que se lembrarão imediatamente de que este espaço, a Casa da Praia, não é uma escola. Não é uma escola no sentido mais tradicional, não é uma escola com objetivos a atingir, não é uma escola onde seja preciso fazer sumários, não é uma escola com um currículo e no primeiro período tem que se dar isto a português e isto a matemática. Mas eu devo-vos dizer que é uma espécie de desculpa, porque a verdade é que o método é eficaz. Mais eficaz que a situação contrária, que é de exigir à criança, como dizia ali aquela menina, não é, que não consegue aprender porque só pensa, tem a cabeça cheia de outras coisas, só pensa na mana. O primeiro menino que segui na Casa da Praia dizia que o problema dele é que tinha a mãe na cabeça. E, de facto, uma mãe na cabeça ocupa muito espaço. E, portanto, ele não tinha espaço para mais nada, não é? Quer dizer, depois, quando percebeu que podia tirar a mãe da cabeça, percebeu que podia pôr muitas coisas na cabeça. E, a partir daí, foi relativamente simples para esta criança investir a escola. Portanto, eu também gostaria que aproveitassem esta oportunidade de ter aqui a Clara e a Fernanda, para tirarem algumas dúvidas como é que se transpõe isto para a nossa escola, não é? Para a vossa escola, para a escola de todos os dias. Porque ainda que vos possa parecer difícil, a verdade é que é possível. O movimento da escola moderna, que trabalha com muitas destas estratégias, dos textos livres, faz isto há uma data de tempo. Não é? E faz com todas as crianças. Eu estou-me a lembrar de uma professora de primeiro ciclo, assim, grande mentora minha, a Silvina, que desde sempre trabalhou com o movimento da escola moderna e que a primeira turma que teve tinha 45 alunos. Ela tinha acabado de sair da escola de magistério, só tinha 18 anos e ela contava, eram todos maiores do que eu, porque é muito pequenina ainda hoje, agora já está com 80 anos. E, no entanto, tal como o próprio inventor, entre aspas, do movimento, como o Freinet descobriu o método exatamente porque os alunos eram muito grandes e ele era muito frágil e, portanto, não valia a pena sequer tentar impor-se-lhes. E, portanto, tinha que os cativar. E o trabalho que se faz na Casa da Praia é um trabalho de cativar para a vida e de cativar para a vontade de aprender. E devíamos todos poder passar por lá e fazer um estágio para aprender a acreditar que é possível ter um espaço onde se aprende de outra maneira. Muito obrigada mais uma vez.